Hoje a gente vai conhecer a história extraordinária de uma dentista colombiana que literalmente foi atingida por um raio e sobreviveu para contar. É um relato, olha, tão inacreditável que desafia tudo o que a gente pensa que sabe sobre a vida, a morte e o que pode vir depois. Essa é talvez a grande pergunta da humanidade, não é? Para a maioria de nós, a resposta continua sendo um grande mistério. Mas para a dentista Glória Polo, essa pergunta não só foi respondida, como se tornou uma realidade chocante, super vívida. Antes do dia que mudou tudo, a vida da Glória era basicamente sobre sucesso material. Ela mesma se descrevia como uma católica light, sabe? Bem focada na vaidade, no orgulho, nas aparências. Questões de fé, de espiritualidade, isso simplesmente não fazia parte do mundo dela. E essa mudança, olha, não foi nada sutil. Foi uma coisa abrupta, violenta, totalmente inesperada. Foi um único instante que dividiu a vida dela para sempre, em um claro antes e um depois. A nossa história começa exatamente no dia 5 de maio de 1995, lá na Universidade Nacional de Bogotá. Era para ser mais um dia comum para Glória e o sobrinho dela, mas uma tempestade repentina transformou tudo numa verdadeira catástrofe. O impacto do raio foi devastador. O corpo dela foi carbonizado por dentro e por fora. Ela teve uma parada cardíaca na hora. Para a equipe médica que a atendeu, não tinha mais jeito. Não havia esperança. Glória estava clinicamente morta. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada sobrenatural. Enquanto o corpo dela estava lá, inerte na mesa de cirurgia, Glória conta que teve uma experiência de lucidez absoluta. Ela se via de fora, observando o próprio corpo destruído, mas com uma clareza mental que ela diz nunca ter tido em vida. E é nesse estado, com essa consciência expandida, que ela passa pelo ponto central de toda a experiência, o que ela descreve como um julgamento particular. Um momento em que toda a vida dela foi colocada sob uma luz completamente nova. Ela descreve que viu a vida inteira passar como se fosse um filme, só que com uma diferença fundamental. Ela não via as coisas do ponto de vista dela, mas sim através dos olhos das pessoas que ela afetou com as atitudes dela. E o mais chocante, segundo o relato, não foram nem os grandes pecados, mas sim os pequenos atos de egoísmo, a indiferença do dia a dia, a constante falta de amor. E nesse momento de revisão, ela tem uma das revelações mais profundas de toda a experiência. Não existia um juiz externo apontando os erros dela. A acusação, ela percebeu, era algo muito mais íntimo e avassalador. O julgamento vinha de dentro. Era a própria consciência dela, agora iluminada por uma verdade que não dava mais para ignorar, que a condenava. Todas as desculpas, todas as justificativas que ela usou em vida, simplesmente desapareceram. O que sobrou foi só a realidade nua e crua das escolhas que ela fez. Depois dessa revisão da vida, o relato dela leva para o ponto mais sombrio de toda essa jornada espiritual. Uma experiência que ela descreve como aterrorizante e definitiva. E aqui tem um ponto fundamental no relato dela. A dor que ela descreve não era de fogo, não era de tortura física. Era a agonia espiritual de estar completamente separada de Deus. Uma ausência total de amor, de luz, de esperança. Uma solidão tão absoluta que ela define como a própria essência do inferno. Mas bem quando tudo parecia completamente perdido, alguma coisa mudou. Uma intervenção totalmente inesperada se tornou o ponto de virada de toda essa experiência. Ela conta, então, que visualizou uma espécie de balança espiritual. De um lado, estava o peso esmagador de uma vida de egoísmo. Mas do outro lado, uma coisa que ela nunca tinha dado valor começou a inclinar a balança a favor dela. As orações e os sacrifícios que outras pessoas fizeram por ela. E, para surpresa dela, essa ajuda não veio de gente poderosa, de gente importante. Veio dos mais humildes, de uma tia idosa que ela sempre desprezou por achar religiosa demais, das orações dos pais dela e até de um completo estranho, um homem pobre que simplesmente rezava por quem precisava. Essa acabou se tornando a mensagem central que ela trouxe de volta dessa experiência. A grande lição foi sobre o poder real, tangível, da oração de intercessão. Cada prece, por mais simples que parecesse, tinha um peso de verdade no mundo espiritual. Essa revelação mudou absolutamente tudo. A condenação foi suspensa e, no lugar dela, foi oferecida uma nova direção, um novo propósito de vida.
Então, ela recebeu uma segunda chance, mas com uma condição bem clara. Deveria voltar e contar para o mundo o que viu. E contra todas as probabilidades médicas, ela sobreviveu. Depois de uma recuperação que muitos consideram milagrosa, ela largou a carreira de dentista e dedicou a vida a essa nova missão. É muito importante a gente ressaltar aqui que tudo isso que foi explorado é o testemunho pessoal da Glória Polo. Embora a história dela seja bem conhecida em círculos católicos, o relato representa uma experiência espiritual privada e não uma doutrina oficial da Igreja. No fim das contas, a história da Glória Polo deixa a gente com uma reflexão bem profunda, não importa no que cada um acredita. É um convite para a gente questionar o impacto invisível das nossas ações e até das nossas omissões, e também para considerar o poder que pode existir num simples ato de fé dedicado a outra pessoa.